nós estamos numa verdadeira guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra poderes espirituais no mundo invisível. Hoje eu quero aqui mostrar para você 5 táticas que Satanás usa para paralisar, para destruir o poder de Deus na nossa vida. Primeira tática chama-se desânimo. Quando Israel estava voltando para reconstruir o templo, diz a palavra que os samaritanos inquietaram o povo na edificação todos os dias. Não foi só um dia, mas foi todos os dias de Ciro até o reinado de Dario. Ou seja, todos os dias estavam recebendo o povo judeu palavras de desânimo. O desânimo é uma das táticas mais usadas por Satanás para arrancar o teu ânimo, a vontade de viver, para tirar você daquele projeto para qual você foi colocado, para qual Deus te levantou. O desânimo nos tira completamente o ânimo e a vontade de ir em frente. Foi assim que aconteceu com Elias. Ele entra numa caverna e ele passa a noite toda ali e ele não consegue visualizar que Deus estava passando naquele momento. É assim que o desânimo faz. Nós não conseguimos visualizar o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos perceber o mundo ao nosso redor, porque estamos completamente sem fôlego, estamos completamente sem ânimo. É por isso que o Senhor, Ele nos dá uma ferramenta, Ele nos dá uma arma através da sua palavra para nós vencermos o desânimo. E eu vejo isso lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor, falando para Josué, ele diz o seguinte: sê forte, tenha bom ânimo. Em outro momento nós vemos o próprio Jesus falando para a sua igreja, falando para nós, dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter perturbações, mas tende bom ânimo, tende coragem. Sem ânimo nós não conseguimos ir à frente. Mas hoje Deus está falando através da sua palavra: tornai a fortalecer os joelhos cansados e as mãos desconjuntadas, para que aquele que é fraco não se desvie inteiramente, mas antes seja curado. A palavra do Senhor também nos diz o seguinte: que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Há momentos da nossa vida que nós pensamos que estamos fracos, mas é quando nós pensamos que estamos fracos, a palavra do Senhor nos diz que é aí que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nesse momento que você está desanimado, nesse momento que você está com vontade de parar, o Senhor dá uma palavra para você dizendo: ânimo, coragem, eu estou com você todos os dias. A segunda tática que Satanás usou aqui, nesse momento da reconstrução, nesse momento da volta de Israel, foram as acusações. Os samaritanos e os inimigos de Israel, eles começaram a escrever uma carta para o rei Dario, dizendo que toda aquela construção, com todo aquele trabalho que os judeus estavam fazendo na reconstrução do templo e da cidade, eles não iam pagar impostos, eles não iam mais ajudar o rei. Aliás, eles estavam tentando fazer um governo paralelo. Deixa eu lhe dizer, a palavra do Senhor nos diz que Satanás significa o acusador.
Diabo significa o opositor. O diabo está sempre do outro lado da linha para nos fazer oposição em tudo aquilo que nós estamos fazendo no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, no casamento, no relacionamento. Nos diz aqui a palavra de Deus que Satanás usou aquela tática de acusação. Aquela acusação caiu nas mãos do rei. E de fato tinha um precedente atrás, onde tempos atrás os judeus haviam se revoltados. E Satanás usou aquela acusação, usou uma situação lá de trás e puxou naquele momento toda a folha corrida dos judeus para atacá-los e para impedi-los de ir à frente. Todos os dias nós lutamos contra acusações de Satanás. O diabo diz para você que você não é um bom pai. Satanás tenta colocar na tua cabeça que você é o culpado por tudo o que aconteceu até agora. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é de promotoria. O trabalho dele é ser um acusador. Mas eu quero aqui dar para você uma tática para você vencer as acusações de Satanás. A palavra de Deus começa dizendo em Romanos, jurídico, que quer dizer, sendo, pois, absolvidos pelo Senhor, temos paz com Deus. A palavra de Deus também diz para você hoje que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. Primeira percepção que você tem que ter e discernimento é saber que o Espírito Santo nunca acusa você. Ele nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Terceira tática de Satanás que ele usa para nos parar é através do nosso próprio comodismo. Como todos esses acontecimentos, o povo de Israel simplesmente parou. Cada um seguiu para sua própria obra. Eles não lutaram. Cada um começou a se preocupar com a sua vida, os seus negócios, e começou a esquecer a casa de Deus. Quantas vezes o comodismo nesses últimos tempos tem nos paralisado? Aquilo que nós fazíamos anteriormente, nós não fazemos mais. Tempo com Deus, vida com Deus em oração, já não temos mais. Trabalho de Deus ficou esquecido, tudo por causa do comodismo. Hoje, Deus fala para você, você precisa vencer o comodismo. A palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. As 10 virgens deixaram, procrastinaram, se acomodaram e deixaram de encher suas vasilhas. Chegou o noivo, elas estavam completamente desprovidas do óleo. A minha oração hoje é para que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, mas para isso, Zorobabel lutou na força do seu braço, até o momento que ele se esgotou, se cansou completamente. Foi aí que aparece o Senhor no cenário e fala para ele o seguinte: não é por força, não é por violência, não é por poder humano, não é por tática política, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina. Se nós lutarmos na força do nosso braço, se nós lutarmos na nossa força própria, nós vamos nos esgotar. Mas quando nós lutamos na força do Senhor, nós deixamos que Deus domine, que Deus nos direcione, que Deus peleje por nós as nossas guerras. Quinto pecado, quinta tática de Satanás é usar
os pecados da liderança para paralisar, usar os nossos pecados para nos barrar. Nos diz a palavra de Deus que o sumo sacerdote Josué estava com suas vestes completamente manchadas. Queridos, o pecado de lideranças, o nosso pecado paralisa e faz com que Satanás alcance vantagem sobre nós. É aí que nós precisamos correr para o Senhor e pedir que Ele arranque as nossas vestes sujas e coloque em nós as suas vestes de justiça. Que esta palavra de hoje possa despertar você e dar discernimento a você para você lutar e vencer na vitória que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Fique na paz e na graça de Jesus.